Saudações, ilustre Massango. Estamos aqui para este dedo de fala, sobretudo de uma antevisão do que será dos pleitos eleitorais para este ano, sem deixar de lado aquilo que foi o marco do ano transato nas autarquias. E queria saber que memórias ficaram do processo anterior. Olha, as memórias que ficaram no pleito de 2023 foram as mais péssimas de um país que introduzia a democracia há 30 anos atrás. Estou a falar dos anos 90. É verdade, os anos 90 traduziam um novo cenário das mudanças do paradigma política dentro do nosso país, mas ao mesmo tempo Moçambique fazia a introdução do multipartidarismo. E em 1994 nós tínhamos as primeiras eleições gerais. As primeiras eleições gerais é traduzido num contexto em que o país, para todo o povo moçambicano, depois do fim do conflito armado, a curiosidade dos moçambicanos já era tão maior, primeiro em participar no processo eleitoral, não é? Mas em 1999, nas segundas eleições gerais, o panorama muda em Moçambique, a oposição passa a ganhar as eleições. Mas ao mesmo tempo nós encontrávamos uma Frelimo que nunca aceitou. E isso ficou na memória coletiva dos moçambicanos, daquilo que aconteceu exatamente nos pleitos eleitorais a partir de 1999. Significa que de forma subsequente, a Frelimo sempre perdeu as eleições. Não é? Mas há um dado muito interessante aqui que aconteceu ao longo desse todo o tempo. Qual é que é? É que nós não tínhamos o alcance da observação do processo eleitoral comparativamente com os tempos de hoje, onde a tecnologia da informação e comunicação tornou-se o instrumento da comunicabilidade com o povo. De tudo o que acontece, todo mundo tem conhecimento a tempo recorde. A Frelimo não esperava que o povo moçambicano poderia ter acesso a tudo, mas nós estamos a olhar um partido cheio de pessoas que estão habituados a roubar, cheio de pessoas que estão habituadas a fazerem fraudes eleitorais. E a fraude não escapou. Nós temos as eleições de 2023 as mais fraudulentas da história. Por quê? Porque elas não é só corporizado pelos órgãos eleitorais, que praticamente, e isso vamos falar nos próximos minutos, vimos aqui a intervenção da própria Polícia da República de Moçambique. Olha, a Polícia da República de Moçambique tem como função a garantia da lei e ordem e de não interferência em assuntos políticos. Vimos uma polícia que tomou o protagonismo político, interferindo, criando problemas, até mortes dos agentes da polícia durante o período eleitoral. Isso traduziu de forma negativa o processo que nós tivemos. 2. São os tribunais. Como é que nós temos uma lei em Moçambique que dá pleno poderes aos tribunais eleitorais na decisão das sentenças sobre os processos eleitorais? Quero dizer o seguinte: em 1994, 98, 2004, nós não tínhamos os tribunais. Todo o assunto era dirimido ou no Tribunal Supremo, depois mais tarde passa para o Conselho Constitucional. Quando os tribunais exercem o seu direito constitucional, que é dirimir o conflito, lá vem o Conselho, ao nível do distrito, lá vem o Conselho Constitucional
e começa a imputar uma série de responsabilidades, que é isto, não é da responsabilidade do tribunal em dirimir. Então, se não é da responsabilidade do tribunal em dirimir, quem é que deve dirimir o conflito eleitoral? Este é o segundo ponto. O terceiro ponto, nós notamos a apatia dos órgãos eleitorais, que no lugar de conduzir o processo eleitoral de forma tão clara e evidente, a transparência, a imparcialidade, são esses que contribuíram de forma negativa na produção dos resultados que dá vitória a Frelimo. Porque nós temos os resultados obtidos na mesa do voto, depois temos os resultados obtidos na secretaria, ouvindo do Comitê Central, mas só o processo. E depois temos um outro fator também, não é? Alguns órgãos de comunicação social. Vocês da comunicação social têm um papel preponderante que é informar, não desinformar. Mas em Moçambique nós continuamos a ter órgãos de comunicação social pró-sistema, que adulteram os resultados, que manipula a opinião pública. Isso foi visível e aquilo que nós todos vimos ao longo desse todo o tempo. Logo, o processo eleitoral ficou manchado. E esta é a memória que fica. Esta é a memória de um povo. Atenção, dois fatores importantes que eu preciso de trazer aqui. De 90 até 2000, estamos a falar de uma década, de mais ou menos 10 anos. Nos anos 90, não é? 2000. Nós encontrávamos um povo, uma sociedade moçambicana composta por jovens, aqueles jovens que não viram a luta armada de libertação nacional. E de 2000 para cá, encontramos mais uma outra geração que nasce no ano de 2000, que não tem nada a ver com a guerra civil, não se identifica com a guerra civil. Significa que foram jovens, novos no processo, que uma parte não tem nada a ver com a guerra da luta armada de libertação nacional. A segunda fase não tem nada a ver com a guerra civil da Renamo e o governo da Frelimo. Estes indivíduos disseram de que nós vamos votar e saíram em massa. As nossas estatísticas do recenseamento de 2017 da INE diz que 62% da população moçambicana é composta por jovens. Foram esses jovens que o regime da Frelimo negou, foram votar, ou votaram em massa, votaram nas mudanças. E eu estou feliz por uma razão bastante simples. Se você rodar a câmera aqui no jardim, vamos já perceber de vendo esses jovens que estão aqui sentados. São desempregados, não trabalham. Encontraram o jardim, aqui onde nós estamos, para poder refrescar. Refletir sobre tudo. Por quê? Porque nós temos um Estado, temos um governo, temos uma governação que nas políticas públicas deles, esta questão do emprego não faz parte, senão uma cambada de indivíduos que associaram para delinquir o Estado, tirando do povo e colocando em causa essa juventude que está aqui. Foram esses que foram votar e foram esses que foram negados a vitória. Então, de forma geral, preciso de fazer esta reflexão, que estas eleições trouxeram de forma negativa, um processo bastante negativo mesmo, na nossa memória coletiva, não é? Diferentemente daquilo que nós víamos agora, jornalistas, estamos na era digital. Agora que estás a me entrevistar aqui, há quem está a fazer um live do sítio onde está. Ele pode ser o primeiro antes de vocês lançar. Significa que tudo que nós estamos a fazer no contexto atual é extremamente tão comunicativo do que exatamente aquilo que nós estamos a assistir. Bem, olhando e falava mesmo aqui nesta tônica de que, resumidamente, a Frelimo teria mais uma vez engendrado ações paralelas para poder
ter consigo esta vitória, sendo que os que votaram teriam atribuído a vitória aos partidos da oposição. O que é que estaria a falhar por forma que a Frelimo tornasse a máxima da fraude permeável? Olha, há um dado muito interessante que nós precisamos de fazer. Precisamos de refletir nós como sociedade, o nosso sistema eleitoral. Precisamos nós de refletir como moçambicanos sobre o processo eleitoral. Precisamos nós de refletir quais são as pessoas idôneas que este país pode ter para conduzir o processo eleitoral. Nós não podemos continuar a ter indivíduos. Está aqui a sugerir alguma reforma a nível do Estado? É necessário, é preciso que nós vamos à lei, remexemos da forma a própria composição da Comissão Nacional de Eleições. Os moldes, como é que nós acolhemos a Comissão Nacional de Eleições, não é das melhores. Não é das melhores porque ela continuará a propiciar a existência da fraude eleitoral. Sabe por quê? Porque nós temos o tal princípio de paridade, onde temos nos órgãos eleitorais a Frelimo, a Renamo, o MDM, por serem partidos com representação no Parlamento, e depois tem um outro grupo cooptado pelos partidos políticos, esses que chamam da sociedade civil. Nós não temos sociedade civil em Moçambique que possam de facto dirimir um determinado conflito eleitoral e dar a razão a quem tem razão. Mas vimos agora, no caso concreto, o Mais Integridade, que por sinal mostrava que à luz dos editais que tinha, parecia que esta mesma informação que a Renamo dizia ter. Olha, nós estamos num país chamado Moçambique que está enfermado de indivíduos que vicia tudo. Nós temos provas da nossa participação no processo eleitoral. Temos provas de editais e as atas que nós buscamos no dia são as mesmas atas que as organizações, estas que nós chamamos, o que são chamados de observadores, que têm. O presidente Massango tem estado a defender uma ideia e que até já teve alguma sinalética ao ter se juntado ao Partido do Movimento Democrático. Queríamos que explanasse de forma clara se isto de alguma forma poderia garantir que o processo seja justo, porque este é o cerne. Como tornar o processo eleitoral de forma efetiva? Avizinham-se aqui os novos pleitos para que os males que assombraram o processo anterior não se repitam. O que é que se pode evitar? Olha, a Frelimo é um monstro composto por indivíduos que estão comprometidos por vários escândalos no nosso país. E cada um luta para defender o trem. É por essa razão, se nós não adotarmos um sistema, uma estratégia política, onde o povo está lá, dificilmente nós teremos êxitos nos processos eleitorais. Mas é preciso que nós pensemos numa outra forma de a gente inverter o cenário. E qual seria a forma assertiva? É a união de partidos. O povo lá fora chama a união de partidos. E nós não termos a pressa, por exemplo, na escolha do candidato para presidente da República. Mas nós vamos discutir o país, vamos discutir as eleições, vamos discutir quem é o candidato consensual. Esse candidato consensual, na minha ótica, pode até não vir dentro de partidos políticos. Nós podemos olhar aqui fora. Quem é o homem capaz que nós podemos buscar e colocarmos a ele? Porque o cenário em que nós estamos a desenhar, perderemos. A Renamo já apareceu publicamente, quer apostar no Sofo Momadi. É a primeira derrota. É a primeira derrota política. O MDM não sabe se vai apostar
no engenheiro Simango. É a outra derrota. No Partido Ecologista vai querer apostar João Massango. É a outra derrota. Nós temos que sentar e discutir quem é que reúne condições sociais para a gente podermos lhes colocar. É por essa razão a maior discussão, o meu ponto de vista sobre o processo eleitoral é nós sentarmos, discutirmos, vermos quem é o candidato consensual. Em algumas ocasiões perguntarmos ao povo, mas a quem que você gostaria que fosse o candidato? Há muita gente que acham que o Venâncio Mondlane pode ser alternativo. Não. Manuel de Araújo pode ser alternativo. O Severino Nguenha pode ser alternativo. Não, não é assim. Vamos sentar e discutirmos e buscarmos um consenso nacional. É por essa razão que eu tenho dito nos últimos tempos. Temos que medir a pressão popular, a temperatura popular. O que é que o povo diz? A Frelimo, nos moldes como é que nós estamos de forma dispersa. Se nós vamos às eleições, vai ser uma hecatombe política. Nós precisamos de nos unir, precisamos de formar uma união, uma coligação para a vitória e designar coligação para a vitória. Seria nome, coligação para a vitória, porque é composto por indivíduos que têm uma visão com o país, para buscarmos as potencialidades que este país tem, as potencialidades que este país tem para tirar o povo do desemprego, para tirarmos o povo do sistema da educação que nós temos, que não é de qualidade, olharmos as potencialidades dos recursos, do mar, do turismo, não é? Voltarmos à indústria que este país herdou lá no passado, que foi destruído. E sabe quem destruiu? Foi a Frelimo. Foi a Frelimo. A Frelimo é o maior destruidor deste país. É a Frelimo. Mas nós precisamos, e são eles que estão a governar o país. Então, o que com isso eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, é preciso que nós pensemos, olhamos o país, buscamos esta juventude. Se você perguntar essas miúdas que estão sentadas aqui no jardim, todas, na sua maioria, são licenciadas aqui. Você fazer a licenciatura para sentar no jardim, comer pipocas, em vez de produzir, porque não existem políticas apropriadas para acolher e acomodar a juventude pensante, para vermos o país andar. Há algum tempo que Moçambique precisa de criar uma comissão eleitoral independente. Que esta comissão eleitoral independente deve ser composto pelos magistrados. Quem deve tomar o protagonismo tem que ser o poder judicial, não é? A semelhança daquilo que está a acontecer no Brasil, não é? Que temos lá o Tribunal Superior Eleitoral, a semelhança do que está a acontecer, por exemplo, em alguns países como os Estados Unidos da América, Portugal, incluindo a nossa vizinha África do Sul. Não são indivíduos, são instituições que asseguram o processo. Nós precisamos, se temos os tribunais que dirimem os conflitos eleitorais, por que não podemos, ao nível da Constituição da República, abrirmos um espaço para a criação da Comissão Eleitoral Independente? Esta comissão vai ser composta por um presidente, um juiz, vai ser composto por juízes, se calhar num número bastante menor comparativamente com o número que nós temos agora da Comissão Nacional de Eleições, que é um número para acomodar esfomeados. João Massango a afirmar que o que é feito, diga-se, da composição da Comissão Nacional